Esse é o Bora Papear, sempre um papo leve e descontraído sobre empreendedorismo e Instagram com mulheres muito especiais. E hoje quem está aqui para conversar com a gente, bater um papo, é a Lê. Seja muito bem-vinda, Lê. Estou muito feliz em ter você aqui. Oiê, eu também estou muito feliz, muito mesmo. Que honra participar do Bora Papiar. Fiquei tão feliz com o convite. Que bom que deu certo. Muito feliz mesmo. A gente já estava tentando há um tempo, né, bater as agendas, porque é muito compromisso, muito evento nessa agenda aí agora. Quando dava certo para uma, não dava para outra. A Lê é esteticista, teve a sua clínica por algum tempo. Ela vai contar um pouquinho dessa história e agora ela está numa nova fase depois da maternidade. E eu falei, Lê, eu preciso que você compartilhe isso, até porque é uma grande vontade, um desejo muito grande e próximo, se Deus quiser, para mim também. Então eu fico pensando como seria esse momento. Pensei, ela é a pessoa perfeita para compartilhar com a gente um pouquinho sobre o empreendedorismo, como que foi com a maternidade e contar um pouco dessa nova fase também, agora cuidando de uma plataforma de educação, numa grande marca, muitas novidades. Muitas. Então, gente, meu nome é Letícia Regina, eu sou esteticista e cosmetóloga, tenho MBA em cosmetologia, também tenho formação em biomedicina. Por um tempo fiquei inscrita no conselho, com habilitação como esteta, mas eu decidi cancelar ali a minha inscrição no conselho e continuar como esteticista mesmo. A minha intenção de fazer biomedicina não foi pensando em injetáveis, então a minha atuação, praticamente 11 anos atuando aí na área, é mais na questão do gerenciamento de pele, mais focado em procedimentos que não são injetáveis. E atualmente, depois de 10 anos, eu fiquei atuando na prática clínica, eu decidi focar mais na parte educacional. Então, atualmente, eu estou em uma empresa que chama Tulipia Cosméticos como coordenadora educacional, cuidando de uma plataforma que chama Tulipia Academy, onde tem cursos que são gratuitos para profissionais da área da estética, e agora a gente tirou do papel um projeto que é o Tulipia Academy Summit, onde a gente sai ali do virtual, né, do online, e traz esse evento de forma presencial, e a intenção é fazer um tour pelo Brasil. E a gente vai ter a Mariá também com a gente nessa edição que a gente vai ter agora em novembro de São Paulo, né? E que as vendas estão abertas, né? Vou aproveitar e já divulgar esse evento que eu tenho certeza que vai ser incrível. Só nomes muito incríveis, né? Pessoas muito renomadas da área. Inclusive, quatro delas minhas alunas, inclusive você. Aí eu Mariá já foi fico toda mentora da boba. maioria ali. Eu fico toda boba, fico boba de ver vocês crescendo tanto assim e chegando em lugares que às vezes a gente, quando olha para nossa trajetória, a gente pensa, né? A gente costuma se diminuir, eu acho que é algo muito da mulher. E aí, eu tava até falando para ti quando eu vi do Summit de Goiânia, o quanto é bom ver essa felicidade no rosto de estar fazendo algo que realmente ama e podendo compartilhar isso com tanta gente, né? Acho que isso é o mais especial. Sim, com certeza. Eu acho que é um desafio, assim, estar nessa parte, porque era algo totalmente diferente da forma que eu atuava, mas parece que cada vez mais eu venho me encontrando, sabe? Estar em contato com outros profissionais, eu falo que muito do meu propósito é ser quem muitas das vezes eu precisei. Então, quando a Aham. gente começa, a gente sabe que não é fácil, mas também continuar é difícil. Não tem lá a sua fase mil maravilhas, só flores, né? A gente sabe que tem vários desafios quando a gente empreende, quando a gente é CLT, independente ali do que a gente tá fazendo. E por muitas vezes eu também achei que ter o sucesso na estética era ter uma clínica, era só realizar atendimentos, mas na verdade eu fui entendendo que não, que tem várias formas da gente continuar atuando na estética. E assim, foi difícil tomar a decisão de fechar a clínica, que foi inclusive uma das fases que a Maria me acompanhou aí. Quando eu comecei a mentoria com ela, eu estava ali na clínica, realizava atendimentos, mas ela pegou a fase que eu estava gestante, a fase que eu ganhei neném, a fase que eu decidi pausar os atendimentos, que eu fechei a clínica e que eu mudei agora o cenário para essa parte de estar na Tulípia. Então, é desafiador, né? Eu falo que estranho seria se a gente não sentisse medo, insegurança, mas coragem, eu acho que foi uma das coisas aí que eu tive. E a Luísa me trouxe, que é minha filha, isso, coragem para agir.
E a gente também deixa um pouco, às vezes, as vontades que a gente tem por receio do que o outro vai falar, do que ele vai pensar, por ego profissional também. Então, foi uma das coisas que a gente, assim, que eu trabalhei, né? Vamos dizer, até nas terapias. Haja terapia, Haja mas terapia para tanta coisa, tanta mudança em tão pouco tempo, né? sim, e é engraçado que eu acho que linka muito com isso também que a Maria traz, essa questão de da gente ficar sempre com receio do que o outro vai falar e pensar, ai, porque ela tá fazendo isso, compara, né? A gente se compara muito. E aí entra essa questão também do que a gente vai compartilhar no Instagram. Foi uma das coisas que eu trouxe também como um desafio ali para Maria. Maria, mas e se a pessoa pensar isso, se pensar aquilo, e se falar isso, né? Então envolvia muito a Mariá nesse processo também. E no fim, o que as pessoas estão pensando ou não, não vão mudar nada, né? Não vai te levar a lugar nenhum, não adianta. Era o que eu mais te falava, né? Lê, deixa que falem. No final, a maior parte das pessoas fala bem. E quem tá falando mal é porque não tem a coragem de fazer tudo que você fez. É isso. É verdade. Ela plantou a sementinha assim também para me encorajar em muitas coisas. Olê, voltando lá para o comecinho, assim, quando você começou a empreender, como que foi essa? Porque são várias, cada fase é um medo diferente, de tamanho diferente também. Mas lá no começo, você chegou a trabalhar como CLT antes de ter o teu negócio? Como que foi essa decisão de transitar para o empreendedorismo? Conta um pouquinho deste momento. Eu falo que eu descobri que eu estava empreendendo, empreendendo. Tipo, estou empreendendo, é É isso. isso. Bem louca, mas quando eu comecei na estética, eu comecei a fazer estágio não remunerado. Então, eu estudava, no período da noite, fazia estágio ali no período da manhã, no período da tarde, perdão, não remunerado. Depois eu fui contratada por esse espaço, então eu trabalhava como CLT, e aí na época minha carteira era assinada como auxiliar, porque eu não era formada ainda, auxiliar de esteticista. E aí essa clínica fechou, e aí eu fui e recebi um convite de uma outra para mim ir substituir uma pessoa que iria viajar. E aí, nessa clínica, eu fiquei, fui contratada e fiquei lá por 3 anos e meio praticamente. Só que aí chega um momento que você sabe assim, você sabe quando você está estagnada, não tem para onde você ver crescimento no lugar que você está. Muitas das coisas que você entende, quer aplicar, é diferente da conduta que o outro espaço também deseja. E aí foi quando eu falei, cara, eu acho que eu preciso sair. Uhum. Então, eu comecei a atender finais de semana na minha casa e fui juntando dinheiro para comprar alguns aparelhos e sair. Eu achava que se eu não tivesse os aparelhos, ninguém ia querer, tipo, fazer Aham. nada comigo. E foi um erro, eu acho que eu cometi também, sabe? Porque aí eu comprei aparelhos caros, que, na verdade, quando eu fui entender, não tinha necessidade daquilo. Eu saí, não comentei nada com ninguém, nenhuma das pacientes que eu atendia, porque por questão de ética, por respeitar o espaço, para sair de lá assim de forma bem amigável mesmo, porque eu sempre tive um contato muito legal com o pessoal. E aí eu fui trabalhar dentro de uma barbearia com porcentagem. Então era uma sala onde eu fiquei lá por 6 meses. É, Todas as pacientes que eu atendia lá foram atrás, me acharam no Instagram, perguntava alguém, sabe, número de WhatsApp. Eu era mega desligada, gente. Eu sempre fui muito assim, sem ser intencional no Instagram, eu postava por postar de forma muito aleatória. E não usava Sabia. de jeito profissional nessa época? Hã? Você não usava o teu Instagram de jeito profissional nessa época? Não, não, era mais pessoal do que profissional. Aham. E aí, nesse espaço na barbearia, as minhas pacientes começaram a ficar um pouco incomodadas, que meu público era mais o público feminino, mas eu atendia homem também. E não era um espaço voltado assim para saúde em si, né? E aí elas começaram a ficar incomodadas um pouco e eu também junto com elas. E aí foi quando eu achei uma sala e assim, a clínica que eu atendia antes da CLT era na rua de baixo da barbearia onde eu atendia. E a clínica que eu aluguei a sala depois que eu fui sublocar, e eu falei assim, gente, se eu recebo isso de porcentagem, o aluguel é tanto, se eu trabalhar mais um pouquinho, dá para me pagar. Aham. Vou arriscar. E era na mesma rua da clínica, a anterior. E aí eu fui para lá, nisso eu fiquei 3 anos também.
E a clínica tava num impasse de fechar e não fechar. E aí eu falei assim, gente, eu preciso arrumar um espaço para mim, né? Depois de 3 anos. Fui muito feliz nessa clínica. Foi um período de muito crescimento também, que eu comecei a entender sobre questão de fluxo de caixa, de entender o que que era o meu dinheiro, o que que era o dinheiro que eu tinha que ter ali para colocar as coisas no consultório. Então, mas assim, era quando você subloca, você também tem que se adaptar às realidades daquela clínica. Às vezes a recepção não é da forma que você gostaria. Implementar coisas que é do seu jeito, da sua essência, é muito difícil e, na verdade, às vezes quase impossível, porque é muito a realidade do dono, né, da dona da clínica. E Uhum, depois de 3 anos que eu estava lá, a clínica também iria fechar. E aí eu falei assim, nossa, eu vou, então agora eu quero um espaço para mim. Só uhum, que eu me sentia muito frustrada, porque todos os aluguéis que eu via de um espaço para me montar a clínica era caro, e aí tinha que ter fiador, você tinha que comprovar uma renda, assim, 3 vezes o valor do aluguel. E eu me sentia extremamente incapaz. Falava assim, meu Deus, sabe? Quando você, por exemplo, eu tenho esse dinheiro que eu consigo pagar, mas eu não consigo comprovar para esse pessoal que eu vou conseguir. Então eu me senti um pouco frustrada. Foi um período muito, assim, intenso, vamos se dizer, em todos os sentidos. Aí eu arrumei uma sala para sublocar, porque eu não achava de nenhuma forma um lugar que eu conseguia alugar. E uhum. eu gostaria sempre de continuar no setor ali que eu estava, né? Gente, aí foi um caos, porque eu fiz um empréstimo por causa que nesse espaço não tinha nada. A clínica era nova. Tudo que eu tinha de reserva eu investi lá, então fiz toda a parte de mobília, tudo. Fiz projeto com arquiteta, fiz consultoria para alinhar tudo, mapear a jornada do cliente mesmo. E aí, assim, quando eu terminei de montar o consultório, eu fiquei um mês sem atender, mais ou menos. Comecei nesse período que eu não estava atendendo lá porque estava reformando dentro dessa sala sublocada, eu comecei a atender a domicílio mas assim, tudo pensando no sentido de fazer dar certo, sabe? Uhum. De correr para aquilo ali dar certo. Aí eu descobri que a clínica era assim, não podia funcionar. A mulher tinha mentido com os alvarás, tinha coisa falsificada. E eu, meu Deus do céu, tudo que eu tinha foi por água abaixo. Meu Deus, que loucura. Falei, quer saber? Ou eu arrumo um lugar que vai ser a clínica, ou eu vou parar de atender. Mas aí eu consegui um lugar que. Porque assim, lá nesse espaço eu não tinha uma opção. Ou eu saía. Não tinha como continuar lá. Se fosse uma fiscalização, por mais que os meus documentos estavam certos, mas a clínica não estava, né? Então isso implicaria. E eu já imaginava assim, o povo do jornal indo lá, meu nome, tipo, eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas eu tava lá dentro, sabe? Aí sim iam falar de ti. Aí não ia ter Não jeito, ia né? ter jeito. E aí, com a cara e com a coragem, eu falei assim: olha, eu vou montar a clínica agora. E aí, meu esposo até falava assim: olha, você é muito corajosa mesmo, porque você tá abrindo sem reserva. Por isso que eu te falei que eu descobri que eu tava empreendendo assim, No antes meio já empreendi da loucura. meio da loucura. Eu, nossa, gente, que legal isso aqui, né? E Aham. aí eu vendi meu carro, comecei a reformar. Meu pai me ajudou muito no quesito de ser rápida a reforma e de conseguir as coisas um pouco que eu conseguia, assim, de maneira pagar de uma forma mais facilitada, porque ele trabalha na área da construção. E Uhum. aí a gente montou a clínica, refiz o projeto com a arquiteta, refiz os móveis, montei a clínica do jeito que eu queria. Fui extremamente feliz, era um lugar extremamente leve. Eu Era a nunca tua tenho cara, né? era. Assim, eu não tenho nada que queixar. Graças a Deus. Eu falo que primeiro a gente dá o passo que Deus dá o chão, Uhum. sabe? Eu sempre tive muita fé e fazia, não focava nos problemas. Isso é uma coisa que eu falo até hoje. Eu nunca foco no problema, sempre no que eu posso fazer. Ah, tô precisando de paciente, o que eu posso fazer então para conquistar? E aí, nesse período, depois de um tempo lá na clínica, eu consegui contratar uma pessoa, porque antes era eu keep, né? Era eu Eu cuidando de tudo. de tudo. Você também já passou por essa fase de eu keep, né? Aham. Hoje eu delego várias funções. Ainda, tipo, não tenho uma funcionária ou alguém diretamente comigo, mas fui delegando designer, assistente, site, tipo, tudo que dava, que eu via que, nossa, eu tô quebrando cabeça, perdendo tempo que eu poderia estar sendo estratégica
E o que eu posso fazer? E a primeira coisa que eu fiz foi delegar designer e foi a melhor coisa, assim, desde sempre. E aí depois fui aos pouquinhos, conforme eu conseguia ter mais tempo, porque eu não estava tendo que fazer aquilo que eu não sabia fazer, eu fui conseguindo ganhar mais para ir aumentando essa. Hoje tenho vários suportes, assim, de pessoas que eu confio e que eu considero minha equipe também, assim, né? Mas são terceirizados, são pessoas que têm outros clientes também, mas é a melhor coisa quando a gente consegue começar a delegar, né? É verdade, porque acaba que às vezes você deposita um tempo ali que você poderia estar realizando outra coisa, igual você falou dessa questão estratégica, né? E assim, a maioria das vezes a gente vai perder muito mais tempo porque a gente não é expert naquilo. Então, o tempo que eu perdia para fazer uma arte e ainda me frustrava porque não ficava do jeito que eu queria, poxa, não dava mais vontade de fazer, né? Então, é justamente o que tu falou, buscar a solução. Poxa, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, eu não tenho expertise, não tenho conhecimento para fazer isso, eu estou perdendo meu tempo. Muitas vezes a gente tem que colocar um pouquinho além, assim, tipo, não poderia pagar a designer agora, mas o fato de eu pagar ela um mês já me sobra tantas horas para eu poder trabalhar mais e conquistar mais clientes. É o caminho inverso, né? E a maioria das pessoas não faz isso, fica, eu não tenho dinheiro para pagar uma designer. Estou usando o exemplo da designer só porque entramos nesse assunto, né? Eu não tenho dinheiro, mas e aí, o que que eu vou fazer para conseguir, né, pagar essa pessoa ou trazer uma pessoa para dentro da clínica para te ajudar? Então é muito mais focar no como fazer acontecer do que ficar se lamentando, né? Exatamente, é bem isso mesmo. E aí, nessa época, eu contratei, né? Quando eu mudei para a clínica, fiquei com a clínica um ano e meio aberta. Nesse período, assim, já era eu sempre tive vontade de ser mãe. A Luísa, ela veio de forma planejada. Mas, assim, eu pensava em fechar a clínica quando a Luísa nascesse, mas eu não sabia que tudo ia, assim, conspirar, às vezes, a favor ou conspirar de uma forma que falar, não, essa realmente vai ser a decisão. Por mais que eu pensava, nossa, depois que ela nascer, eu vou fechar, parece que era uma coisa distante de Distante. acontecer, sabe? Mas, assim, todo mundo fala, né? Quando a gente é mãe, muda muita coisa. Teria sim como eu continuar com a clínica, isso, mas foi uma opção, foi uma escolha minha. Nesse período que eu estava lá naquela sala que eu subloquei, que eu fiquei 3 anos, foi quando eu recebi um convite da Tulípia. E assim, gente, eu era vamos dizer, uma Zé Ninguém, não que hoje eu sou, mas assim, de Instagram, eu era, como eu falei, eu não movimentava nada. Eu acho que eu tinha uns 2.000 seguidores na época. E, gente, de onde que esse povo me achou? Sabe quando alguma marca entra em contato e fala assim, deve ser um Uhum. golpe. É fake isso. E aí, eu conversando com o Richard, que é um dos donos, ele falou: a gente gostaria de conhecer você um pouco mais. E aí, eu fui tendo mais proximidade com a marca. E aí, no meio da pandemia, assim, a gente começou com o Tulip Academy, que é esse projeto, né? Então, Já foi quando eu começou com comecei. eles naquela época. Foi no meio da Chocada. Que pandemia. legal. E aí foi quando a gente começou com esse projeto e eu comecei a ter contato com mais profissionais e eu senti a necessidade de, tipo, ser mais presente na rede social, de postar mais, de ser mais profissional, de ter uma foto profissional, Uhum. sabe? De ir mudando as coisas ali. Então, durante esse período também eu comecei a ministrar cursos lá no consultório de forma individual. Depois eu comecei a ministrar alguns aulões online. Hum. Lancei o meu curso de limpeza de pele, gravei ele lá na clínica. Tinha uma pessoa que sublocava a outra sala que tinha na clínica e uma parceira que atendia a parte do corporal, porque eu também atendia corporal e facial, mas em um período eu parei com o corporal e foquei só no facial. Uhum. E aí, quando a Lulu nasceu, com uma média assim de 40 dias que eu estava de resguardo já. A minha funcionária também descobriu que estava grávida, então eu fui pensando assim em coisas da minha realidade, tentar ajustar, se eu queria realmente gastar energia com isso, se era realmente um sonho aquilo ali. E assim, eu não vou mentir, eu amo atender, amo ter contato com o paciente, amo trocar experiência, amo ouvir, sabe? Dedicar o meu tempo ali para cuidar da outra pessoa, isso é muito de mim também, mas eu continuo fazendo isso, né? Então não é porque eu fechei a clínica que eu deixei de estar dentro da área da estética, que eu deixei de ter a prática clínica, só que hoje eu tenho uma prática clínica
focada mais para testes de produtos, avaliar a eficácia do produto até chegar na mão das profissionais. A gente ali reprova vários produtos do que dá certo, o que não dá. Trabalho com pacientes, mas de uma forma com que eles se tornam voluntários, pacientes voluntários que vêm até aqui para a gente realizar testes desses produtos, seja de peeling, de produto de limpeza de pele, ou algum produto de skincare. Então, assim, o empreender realmente ele me trouxe uma visão. Eu falo que tem gente que nasceu para empreender e tem gente que não. Porque tem gente que gosta de ter aquela garantia ali do que vai receber e quando você empreende, você não tem, você não sabe o dia de amanhã. Sempre assim, às vezes pode surgir alguma emergência aleatória que você não está esperando. E o CLT não, você sabe que independente da quantidade que você atende, você tem aquele salário fixo, né? E no empreender acaba que não é assim. Então, por muito tempo eu fiquei sem tirar o meu Prolabore, sem receber nada da clínica, porque o que sobrava eu colocava como caixa. E Uhum. aí eu tinha o dinheiro ali para manter dos cursos que eu vendia. Eu falo que é um processo, né? Tem muita gente que acha que começar na estética, nossa, estética nós vamos ganhar dinheiro aqui, mas É. na verdade é um processo, um degrau. Não tem como a gente, eu comecei hoje já, assim, vou ter cliente amanhã e já vou abrir um espaço com a agenda cheia. Pode ser que aconteça com alguém, né, que eu não conheço, mas eu falo que são etapas e a gente não tem que pular degraus, porque é um processo muitas vezes, por vezes, muito doloroso, mas é gratificante. E é a mesma coisa no Instagram, né? Não adianta começar a postar hoje e querer daqui a pouco tá com muito sucesso. É um processo também. Como que foi isso pra ti? Porque daí tu começou a sentir essa necessidade de postar um pouco mais, principalmente ali pela parceria com a Tulip e tudo mais. Mas quando que foi a viradinha de chave, assim, como que foi pra você parar? Que eu não sei se tu chegou a usar o teu Instagram para se conectar com pacientes. Mas esse momento de, vou usar o meu Instagram para falar com profissionais. Quando eu fui montar o consultório da clínica que não podia funcionar, vou citar esse para vocês lembrarem. Foi quando eu me senti mais perdida, Uhum. porque era um momento novo que eu estava vivendo. O consultório era assim, a minha cara, o outro eu já tinha pegado pronto. Então era algo que estava realmente voltado para minha essência, para o meu jeito, do jeito que eu gostaria, por mais que não fosse ali desde a recepção. E eu gostaria de compartilhar isso, a forma como para assim captar outros clientes, mas também às vezes servir de inspiração para outros profissionais. E eu me sentia muito perdida. Eu acho que quando eu comecei a mentoria com a Maria, acho que uma das frases que eu falei para ela, eu me sinto perdida, porque eu não sei com quem que eu converso. Eu converso com um cliente ou eu converso com um profissional? Porque acabou que chegou dois públicos, assim, eu tinha dois públicos desse do cliente, um possível cliente, um profissional, pessoas da família, pessoas aleatórias, né, que estão ali, mas assim, com quem que eu falo, o que que eu faço? E isso me gerou muita dúvida do que eu não sabia com quem que eu estava conversando, não sabia de que forma compartilhar, que conteúdo eu colocaria, a forma que eu iria conversar. Então, essa foi a minha dúvida. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso de alguém para me ajudar nisso. E aí foi quando eu procurei a Maria. E aí você focou praticamente, até porque fechou a clínica, mas 100% do conteúdo para profissionais, né? Sim, que inclusive a gente na primeira aula que a gente teve da mentoria que a gente traçou ali o perfil, né, a Persona. persona. Isso dá uma Então, clareza, né? dá uma clareza, gente, muda tanto, porque você vai assim, aí sabe quando você fala assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso? Porque vai se trazendo de uma forma clara. E eu falava isso para Maria e para outras pessoas que falam comigo. Ela me trouxe tanta clareza, assim, do que eu ia falar, com quem, entender quem que estava ali por trás, sabe, das redes sociais, aqueles números que estão ali, que são pessoas, quem são essas pessoas? Então, a gente fez isso que fez com que trouxesse muita clareza aí para que eu pudesse entender. E a maternidade? Como que foi, né? Esse lado mãe, os sentimentos, turbilhão de hormônios, e decidir fechar a clínica e começar mais focada na Tulípia mesmo. A Lulu, conta um pouco pra gente. Gente, é uma jornada de descoberta, né? A minha gestação foi extremamente tranquila e não entendam isso como romantizar. Eu sei que tem vários seus desafios. Eu falo que durante o período que eu estive gestante, e até mesmo antes, eu só escutava todo mundo chegava em mim para criticar ou falar algo que não é do lado positivo.
E assim, eu realmente não tenho nada o que reclamar. Foi o período que eu mais trabalhei. Eu viajei, eu fui para congresso, eu gravei curso, eu fiz tanta coisa, porque parecia assim, eu tava grávida, com a barrigona ali, mas parecia que eu nem estava grávida, porque eu não sentia nada. Claro que tinha dias que a gente estava mais indisposta, batia aquele sono, mas nada que me parasse e falasse, nossa, não dá. Sabe? No final eu me senti um pouco mais cansada, a barriga foi pesando, sentia mais dores, mas assim, foi incrível. Se eu soubesse que toda gestação fosse assim, né? Tipo, aí eu acho que eu poderia às vezes encarar e falar assim, ah, acho que eu vou ter um outro já de imediato. Mas todo mundo fala que a primeira é muito diferente da segunda, Ai, meu né? Deus. Mas, de verdade, assim mesmo, foi um período muito abençoado. Nossa, eu não tenho nada o que relatar. E o que eu comentei com a Maria esses dias, é, o período que eu mais senti de desafio, assim, nossa, eu sou mãe, caiu a ficha, sabe? Foi quando eu fui percebendo que o meu tempo, eu sempre fui independente, fazia as coisas na hora que eu queria. E não, aí eu tive que mudar isso, porque a minha prioridade era Lulu. O tempo que eu tinha que dedicar para ela. Agora ela tá com 8 meses, né? Ela tá na fase que não tem várias sonecas. Então, antes, quando ela dormia, eu fazia as minhas coisas. Agora, sabe, vai virando um desafio mesmo. Aí trouxe, assim, um desafio. Teve muitas mudanças em pouco tempo, né? Isso também compartilhei já com a Maria. Porque aí eu fechei a clínica, aí ganhei a Luísa, né? Fechei a clínica, depois eu vim para Tulipe. Então, eram várias coisas novas acontecendo ao mesmo tempo. Eu falo que como eu falei para vocês, a maternidade ela é uma jornada de descoberta, mas é um amor que a gente não sabe explicar. Parece que eu não sei como que era a Letícia antes de ter, sabe, a Luísa? Parece que eu não sei. Assim, lembrar de como que era isso, a gente não sabe explicar nenhum amor que a gente sente, sabe? Eu sempre falo assim que eu tenho vontade de ter muitos filhos. Tenho vontade, mas às vezes hoje, se eu parar para pensar, pode ser que me falta coragem, né? Mas Nesse logo primeiro. você, tão corajosa, fez tanta coisa de coragem, minha filha. Vai, faz outro. A Luísa me trouxe muita coragem, mas eu acho que agora para um outro filho, é assim, a realidade que você vai enxergando e que todo mundo fala assim: ah, quando você tiver filho, vai ser Você assim, vai assim, assim. entender. Mas você só sabe vivendo, porque Uhum. é só passando por aquilo mesmo, sabe? É, E assim, hoje eu consigo viver o que eu vivo, eu falo de estar aqui na Tulípia, de ter tido várias coisas nesse momento da minha gestação e com a Luísa, de participar desses eventos que são presenciais, porque graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito assim, extraordinária. Tanto pelo pai da Luísa, que é pai, sabe, que se faz e é presente, mas também pelos meus pais, que ajudam em tudo, assim. Eles fazem um papel de avós, né? Mas eles me ajudam muito. Minha mãe que fica com a Luísa, eu acho que se não fosse ela, eu não tinha voltado. Eu não tinha coragem de deixar com outra pessoa. Então, a rede de apoio conta muito, muito mesmo. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, ai, que não tem rede de apoio e que faz várias coisas, e eu tiro o chapéu, porque assim, eu não sei te falar como seria se eu não tivesse essa rede de apoio. No meu pós-parto, minha mãe ficou comigo 30 dias, assim, me ajudando, com a Luísa, comigo, porque é tudo novo, né? Como que eu vou trocar uma fralda? Como que eu vou dar um banho? Eu não sei nada. E é um ser E tão pequenininho ali. então, porque parece que até para pegar é difícil, sabe? Uhum. Mas é um dia após dia, eu acho que a terapia, assim, eu faço terapia tem muito tempo e me ajudou muito isso, a controlar a minha ansiedade, a controlar os meus pensamentos, porque muitas das vezes a gente fuga em pensar mais pro lado negativo, de reclamar, né? Então eu penso sempre no que eu vou deixar para ela, no que eu posso fazer que é melhor para ela. E acaba que a gente pensa muito no filho, né? Vem mais em primeiro plano do que a gente. Mas se a gente não cuidar da gente, não tem como a gente cuidar do outro. E aí vem a frase que a Maria compartilha sempre: É cuidando de mim, cuidar do meu negócio. é E isso. vem isso também para cuidar da família, né? Porque se a gente não estiver bem, não tem como, né? Não tem como, por exemplo, eu estar mal e dar uma mentoria.
eu cheguei nesse lugar e eu fiquei, não, as minhas alunas não merecem isso. É a mesma coisa, tipo, a Luísa não merece você mal, a Tulípia não merece você mal, as tuas seguidoras profissionais que te acompanham, que aprendem contigo, não merecem você mal, né? A gente quer entregar o melhor, então ninguém vai poder fazer isso por nós. A gente precisa se olhar com carinho, se cuidar. Enfim, para poder estar bem e entregar o nosso melhor para o próximo depois, né? Primeiro a gente. Isso também vai muito nos atendimentos. Por exemplo, se tivesse um dia que eu tivesse muito mal, eu preferia desmarcar, porque parece que sente a energia, sente que você não tá bem, sabe? O paciente, ele sente quando você não tá, e não acha que você tá tentando disfarçar ali que tá tudo certo, não. Dá para Às vezes você não tá disfarçando nada. Exato. E até na rede social também, né? Às vezes assim, ai, quer se forçar. Tem muita gente que, mesmo não estando bem, quer se forçar a estar ali. E aí eu acho que eu vou para um lado diferente de todo mundo do marketing, de tipo, cara, você não precisa ser um robô, você tem que ser você. Se você não tá bem, tá tudo bem ficar um dia, 2 dias sem aparecer, não vai matar ninguém, não vai acabar com o teu negócio. E também a gente tem usar de outras estratégias, que era o que eu falava muito para ti, né? De vídeos que já tem prontos, de fotos que já tem prontas, trazer conteúdo que já foi postado, sei lá, num carrossel e trazer ele no feed, né, nos stories, adaptar, reciclar. Então, acho que não, nada, nem o atendimento, o empreendedorismo, a maternidade, o Instagram precisa ser um fardo, precisa ter um peso muito grande, né? A gente tem que se respeitar. Eu falo também, o meu bordão é bora agir, mas eu falo, tão importante quanto agir é descansar, é cuidar, é olhar para si, senão a gente não vai ter força para agir, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso, que se respeitar, né? Eu percebia que até antes de fazer a mentoria com você, mesmo quando eu não estava bem, eu me cobrava muito de estar ali. Uhum. E isso eu percebi que me gerava mais ansiedade, eu ficava mais angustiada. Só que eu realmente entendi, até com você, sobre isso. Se respeite, respeite os seus sentimentos, se acolha, se não tá com vontade, não tá afim. Não é que a gente, não tô afim hoje, amanhã, depois, e vai É, postergando, né? Mas assim, hoje eu não tô legal para aparecer? Ok, se respeite, acolha. Amanhã é uma outra coisa. Ou se não, não quero aparecer falando, tem outras formas, né? Que a Maria também foi me ensinando em relação sobre isso, da gente aparecer. E que, inclusive, você falando de aparecer de outras formas e trazer conteúdo de outros jeitos, gente, eu era super zero planejamento. A Maria veio, tipo assim, você vai planejar sim. amada, primeira coisa. É que se a A gente primeira coisa, realmente. E a gente não se planejar, não tem como dar conta. Ainda mais você agora com filha, com um monte de coisa acontecendo, tem que dar conta de casa, de família, do consultório na época que você me procurou, dessa nova fase que tinha o convite ali acontecendo também. Então, tipo, como que você vai conseguir dar conta se não se planejar? Tem que ser um pedacinho do teu trabalho, né? Uma tarefa do teu trabalho, preparar, organizar. E aquilo ali não ser, também que acho que é muita gente, principalmente profissionais, assim, que não conseguem enxergar a plataforma como uma ferramenta de trabalho. E aí entra no Instagram, fica olhando o perfil dos outros que já chegaram lá, que acha, né, que já chegaram lá, fica olhando aquela parcela de vida perfeita, porque a gente escolhe o que a gente quer postar no Instagram. Então, fica se comparando, fica vendo a vida dos outros ao invés de entrar, postar isso aí, que é o que eu mais indico, porque senão a gente fica surtada, né? Só se compara, se diminui e fala, nem vou fazer. E o tempo passa assim, voando quando você tá no Instagram. Você Uhum, nem vê o tempo passar. E uhum. aí, a hora que você vê, você já tá lá se comparando, achando tudo que você compartilhou tá horrível. Às vezes até volta e apaga tudo que você já postou e fala, não, já arrependi, não deu certo. Tem isso. Mas é bem isso mesmo, no sentido da gente se comparar. Eu acho que uma das coisas que eu venho trabalhando, a gente. As pessoas às vezes olham para o Instagram e também acham que tudo é perfeito, né, Maria? E na verdade não é. A gente tem os sentimentos de insegurança, de medo, de se comparar às vezes. É claro que a gente tenta se blindar ao máximo, mas Uhum, querendo ou não, a gente sente também. sim. E qual seria o conselho que tu daria para essas esteticistas que te acompanham, que me acompanham também, que a maior parte do meu perfil é esteticista por causa de ti, por causa da Betina, por causa da Thaís e por causa da Tainara.
Então, assim, tem muito esteticista que acompanha isso aqui. Então, pode dar um conselho diretamente para elas sobre. Acho que vai muito para o caminho da coragem, mas, assim, sobre o acreditar em si, o empreender. O que que você falaria para alguém que hoje está se sentindo insegura, com medo? Olha, é uma frase que eu gosto muito, faça o teu melhor na condição que você tem. Às vezes a gente se compara com o outro por conta que a outra tem a clínica, ou porque atende em um espaço legal, ou porque a outra trabalha ministrando aula, mas assim, a condição que você tem hoje é atender na sua casa, a condição que você tem é atender a domicílio, é uma escolha que você fez. Então, dê o seu melhor nisso. Dê o seu melhor para aquela pessoa que confiou em você o cuidado, que seja uma paciente no dia ou na semana, né? Então, às vezes a gente reclama pelo pouco, mas se a gente não agradece pelo pouco, é muito difícil a gente ser honrado ali com o muito. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, dê o seu melhor mesmo. E o maior diferencial de todos é ser você. Então, você é única, você tem a sua essência. E se a pessoa que está ali com você fazendo algum procedimento, ou que seja alguma aluna, é porque ela se conectou com você. Então, o maior diferencial de todos é ser você e faça o melhor que você tem, faça o seu melhor na condição que você tem. Ai, eu amei isso. Amei. Por isso que a gente se conectou, porque é 100% que eu acredito também. E é isso, né? Acho que eu sempre uso assim o exemplo de que quando eu comecei, eu olhava muito para o pessoal que estava crescendo ali no marketing e eu tentei entrar naquele estereótipo, naquele personagem. E, ai, tentar ser séria, tentar, tipo, usar batom vermelho e blazer. E, cara, eu não sou essa pessoa, não adianta, eu falo sorrindo. Então, quem entrou no meu perfil e cada pessoa que chegou lá e se conectou comigo foi porque, talvez porque eu falo sorrindo, talvez porque eu trago um pouquinho mais de leveza, não só o marketing como um robô, como aquele negócio de workaholic, trabalha enquanto durmam, né? Todas aquelas coisas que estavam super em alta na época. Então, eu acho que o que é que você falou, o maior diferencial é ser você. E muitas pessoas têm medo de ser elas mesmas. Só que é isso que conecta, é isso que gera essa interação, o engajamento, o tal do engajamento, nada mais é do que conexão. E pessoas se conectam com pessoas, né? Então, além de tudo, não é só um número ali, é uma pessoa, que nem você disse, um paciente que seja. Uma pessoa que viu o teu story e se beneficiou daquilo, já tá valendo a pena, né? Então, eu acho que é muito virar a chavinha do jeito que a gente pensa, em tudo. De ao invés de pensar, nossa, só tem um seguidor. Não, eu tenho uma pessoa, né? Isso faz muita Exatamente. diferença. Faz muita mesmo, até nessa questão, assim, igual você falou, às vezes a gente tenta ser você, é difícil, parece, para as pessoas, porque, por exemplo, a Maria faz isso, então eu vou fazer também porque dá certo. Mas às vezes é muito ao contrário do que você é Uhum, e não vai dar certo, né? Às vezes pode ser que você faça a captação de algumas pessoas através disso, mas pode ser que não consiga manter, uhum. não copiar, né? E traga como inspiração isso para você moldar a sua realidade, para moldar a você mesmo, a sua essência. É que não é sustentável a longo prazo, né? Não tem como manter um personagem e aquele resultado ser duradouro, ser longo. Então, até a questão da cópia mesmo, por muito tempo, eu acredito que isso já deva ter sido muito copiada também, né? Bem, Por muito tempo eu ficava muito brava. Nossa, estão me copiando. Até que eu entendi que, cara, a pessoa que está copiando, ela vai estar sempre um passo atrás. Não adianta. Não é em questão só financeira, de número de seguidores, de qualquer coisa. Mas ela está sempre correndo atrás do que alguém já fez para tentar dar certo. E isso não é sustentável. Então. Ai, gostei do que a Maria fez. Beleza, como que eu posso adaptar para o meu negócio, para o meu nicho, para o meu jeito de falar? Isso não tem problema nenhum. Inclusive, eu falo para todas as minhas alunas, pode me copiar, porque elas sabem que a primeira coisa que eu falo é a tua essência é o que mais importa. Então, ela não vai copiar. Ela vai olhar, vai pensar, nossa, isso aqui me prendeu a atenção. Como que eu posso fazer isso para o meu nicho com o meu público? Isso também faz toda a diferença no digital, assim.
deixar de ser mais do mesmo. Esse é um tópico que eu não montei a palestra ainda, porque estamos há um mês e meio, mais ou menos, mas esse é um tópico que eu já coloquei que eu quero falar, sobre você não ser mais do mesmo e valorizar aquilo que você é, né? Ai, tô muito ansiosa por essa palestra, já voltando para esse assunto. Pois eu vou sentar para ouvir, porque eu falo com a Maria que todo dia parece que eu aprendo com você, com as coisas que você traz lá. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, como profissional também. E que bom ter você com a gente, de verdade. Estou muito feliz. Eu não sei se eu estou feliz de ter você com a gente, como você disse, ou de te conhecer pessoalmente. Saiba que é tudo muito recíproco, admiração, viver esse momento, tenho certeza que vai ser incrível, assim, eu já falei, tava falando com a Betina ontem, com a Tá também, que eu tô pensando assim, eu não sei como meu coração vai aguentar tanta emoção, sabe? Porque é o nervosismo da palestra, né? Porque falar com a câmera é diferente de falar pessoalmente, mas eu amo, é uma das coisas que eu mais amo. Inclusive, vou aproveitar quem chegou até aqui e vai saber de algo que eu não contei para ninguém e nem vou contar no Instagram também, que quando eu gosto muito, acredito muito na lei da atração, né? Sempre falo do que a gente fala, do que a gente deseja, do que a gente coloca no papel e enfim. Lá no finalzinho do ano, eu parei um tempo e fiz o meu mapa dos sonhos. E a primeira foto, depois eu vou te mandar uma foto, tinha lá o noivado, aconteceu, que eu tô Ô, noiva, noiva, se vocês gente! sabem. E a primeira foto que tá em cima no cantinho assim é uma mulher com um microfone, porque é algo que eu amo, tipo, é muito gostoso essa troca. Acho que você também gosta, né? Acho que é um negócio Sim, é diferente, é uma emoção diferente assim, poder compartilhar ali no presencial, né? E aí eu falei para minha psicóloga, eu quero muito palestrar mais esse ano, porque a gente está em 24, em 22 eu fui convidada para palestrar a primeira vez no palco da universidade que eu estudava, e eu olhava para o palco e falava, nossa, um dia eu quero estar ali. E eu fui convidada e foi tipo uma realização assim, sabe? E aí depois uma aluna me chamou para palestrar no evento dela e tal, e eu amei isso. E ano passado não aconteceu nenhuma palestra. E eu falei, bom, ok, tudo certo, vou continuar fazendo o meu, desejando e entregando meu conteúdo aqui, ajudando as pessoas que estão me acompanhando e tal. Mas é um desejo que eu tenho, uma coisa que eu gosto. Deus, me escuta. E a gente tem que já falar escutou. tem que jogar para o universo. E aí, no mesmo dia que que eu fui palestrar no evento de uma aluna aqui esse ano, a gente conversou sobre essa possibilidade e tudo mais. Eu falei, tá, é Deus vendo meu mapa dos sonhos acontecendo. Então, tem um peso legal, assim, para mim, profissionalmente, de estar numa grande marca como a Tulip, que eu já acompanho e admiro há muito tempo também, por conta de vocês. Desde que eu conheci vocês, conheço Tulip. E principalmente conhecer essas mulheres tão maravilhosas, né? Porque eu digo que a gente se conecta com pessoas que têm a essência parecida com a gente, que têm valores parecidos com os nossos. E a maior parte das minhas alunas não é só ali o horário da mentoria, a gente vira amiga, né? Então a gente compartilha, troca coisa e vai ser incrível viver isso. Eu tô assim em êxtase. É confiar, né? Que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso. E continue confiando e jogando para o universo. Com certeza tem muitas coisas lindas ainda para você colher, muitas bênçãos, É, que todos gente, os seus desejos do coração sejam realizados. amém. Lê, muito obrigada, tanto pelo convite quanto por aceitar estar aqui, compartilhar um pouquinho da tua jornada, que é tão inspiradora e que nos inspira a ser corajosas, a que a gente consiga ser cada vez mais corajosas e agir, e que nem eu falo bora agir, a B fala bora vencer, né? Então que a gente possa agir para vencer. E você é uma grande inspiração nesse quesito para mim e acredito que para muitas mulheres também. Eu que fico muito feliz pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho, que possa agregar, somar de alguma forma e vamos juntas. Muito, muito obrigada, de verdade. E agora a gente se vê pessoalmente. Gente, em novembro, dia 24. Lê, um beijo. Pessoal, sigam a Lê no Instagram, né? Para se inspirar ainda mais. Toda quarta-feira temos vídeos novos aqui no canal também, então não esquece de se inscrever, deixa seu like e deixa um comentário aqui também para a gente saber se você chegou até aqui, o que que você achou do nosso papo. E até semana que vem.